E a notícia é: exigir antecedentes criminais para a função de vigia é ato discriminatório. Eu resolvi trazer esse processo porque eu vou explicar para vocês quando é que se pode exigir a certidão de antecedentes criminais, tá bom? Então, olha só, a autora, que é vigia, disse na ação que a empresa de vigilância havia lhe solicitado a certidão de antecedentes criminais para sua contratação. Ela disse que isso é um ato ilícito e discriminatório. Então, o que ela fez? Entrou com essa ação pedindo indenização por danos morais. A empresa, quando foi se defender, disse o seguinte, que é legítima a exigência, que é possível, argumentando que atua no ramo de vigilância e que a função exercida de vigia exige grau especial de fidúcia. Fidúcia é confiança. Então, para que eu contrate alguém que seja vigia, eu preciso confiar nessa pessoa. Logo, então, eu exijo a certidão de antecedentes criminais. Quem será que está com a razão? O juiz, quando foi julgação, procedente, deu razão para a autora. Aí agora vem a explicação e eu preciso que você preste atenção. Ele julgou, o juiz, conforme diz a tese vinculante do TST. Calma, já expliquei outras vezes, mas eu explico de novo. Tese vinculante significa que todos os ministros do TST têm este mesmo entendimento. Então, quando isso vira uma tese vinculante, este entendimento de todos eles, significa que todo mundo que está abaixo, juízes e desembargadores, devem julgar conforme a tese vinculante, justamente para parar de ficar subindo recurso sobre o mesmo tema, sendo que eles já têm este entendimento. Ok? Até aqui? Agora vamos continuar. Essa tese vinculante diz que pedir a certidão de um candidato a emprego pode gerar dano moral se isso for feito de forma discriminatória ou sem uma justificativa real, tem que ter uma justificativa plausível para isso, ou quando estiver previsto em lei. Quando na lei estiver falando assim, ó, pode pedir, então tá tudo certo. O início da tese vinculante diz isso. Agora nós vamos aqui para a parte principal, que é quando que pode exigir. A exigência da certidão de antecedentes criminais do candidato a emprego é legítima, é possível e não caracteriza dano moral quando amparada em expressa previsão legal, já falamos sobre isso, ou justificar-se em razão da natureza do trabalho, dependendo da função dele, então se justifica, ou quando se exige por conta da fidúcia, da confiança que a gente tem que ter naquele empregado. Por exemplo, com relação à confiança, olha só. Empregados domésticos, cuidadores menores, cuidadores de menores, idosos ou deficientes em creches, asilos ou instituições e afins, motoristas rodoviários de carga, empregados que laboram no setor da agroindústria no manejo de ferramentas de trabalho perfurocortantes, ou seja, esse pessoal da agroindústria que trabalha com material, com objeto que corta, facão, faca e etc. Bancários e afins, quem mexe com dinheiro, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, essa parte aqui é importante, para o nosso caso aqui, trabalhadores que atuam com informações sigilosas. Esse pessoal todo aqui pode pedir a certidão. A exigência de certidões quando fora do que eu acabei de dizer aqui, caracteriza dano moral direto, não precisa nem provar, é um dano moral automático, passível de indenização, de receber um dinheiro, independentemente, olha aqui, se o candidato ao emprego foi contratado ou não, então não interessa, se ele foi ou não contratado, foi exigida a certidão para ele e foi declarado então um ato discriminatório, dano moral automático. Precisa nem provar. Agora vem a explicação com relação à função de vigia. Como o juiz entende isso? Olha só. Como a autora foi contratada como vigia e não trabalhava armada, a exigência não se justifica, como ocorreria se fosse o caso de um vigilante. O vigilante tem lei própria, o vigilante tem arma, faz uso de arma, e o vigia não. Se ele não faz uso de arma, logo ele está fora do que o TST disse que pode se exigir a certidão, tá?
Olha só, ele conclui dizendo o seguinte: a atividade exercida pela autora de vigia não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais elencadas pelo TST, que foi tudo aquilo que eu disse para vocês. Por exemplo, como no manejo de armas, ela não faz o manejo de armas, ela não tem cuidado com pessoas vulneráveis ou acesso a informações sigilosas de alto grau. O juiz concluiu que a simples alegação de que a empresa atua no ramo de segurança e que a função demanda fidúcia, que a função de vigia demanda confiança, não é suficiente para legitimar a exigência generalizada do documento. Olha só, sob pena de esvaziar a regra geral, porque se nós temos uma regra, a gente tem que cumprir. Se eu não cumpro a regra, não faz sentido ela existir. E também esvaziar a regra geral de proteção à intimidade e à não discriminação no acesso ao emprego. Porque é o seguinte, se começa a exigir a certidão de antecedentes criminais para todo mundo, para todas as funções, isso faz com que quem já tem algum tipo de condenação ou alguma coisa do tipo não consiga acesso a emprego. Então, isso é um ato discriminatório, justamente porque impede algumas pessoas de entrarem no mercado de trabalho. Então, para finalizar aqui, o juiz condenou a empresa ao pagamento de R$5.000 a título de danos morais. A empresa ainda pode recorrer para o TRT. Agora, me diga o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.